Olá pessoal, muito bom dia para vocês, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos começando aqui mais uma live semanal da Liga das Mulheres Extraordinárias. Vocês sabem aí, né? Relembrando para quem ainda não sabe do que se trata, toda quinta-feira às 7 da manhã a gente tem aqui uma live da Liga das Mulheres Extraordinárias. Sempre uma das 7 mulheres falando sobre um determinado assunto. E sempre nós estamos vendo os comentários de quem participa para fazer algo personalizado para vocês, útil e personalizado. Os assuntos aqui, todos eles são úteis e também a gente está sempre de olho nos comentários depois, aqueles que ficam no feed aqui do Instagram, para a gente saber também como que a gente direciona os assuntos para vocês. Então veja, se você não sabe o que é a Liga das Mulheres Extraordinárias, você pode assistir a live da semana passada, por exemplo, eu expliquei. Eu não vou ficar explicando toda semana. Toda semana tem pessoas novas, graças a Deus, chegando, mulheres e homens, e eles perguntam do que se trata. Aí procura uma outra live dessa daqui, de quinta, no feed tem, se você for procurando no feed, e ali tem toda a explicação, né? Porque é chato ficar explicando toda semana o que é, e é cansativo para quem já ouviu também. Espero que vocês entendam, né? Então são 7 mulheres, cada semana é uma delas que fala. Qual que é a programação da Liga das Mulheres Extraordinárias? Toda semana, quinta-feira, tem uma live aqui. E uma vez por mês, normalmente na segunda semana do mês, tem uma live lá no YouTube. Aí lá é um pouco mais longo, às vezes tem mais de uma mulher falando sobre um determinado assunto. Normalmente a gente pega o que aconteceu aqui no Instagram, vê as reações das pessoas, o interesse delas e a gente vai para lá. Então homens e mulheres são muito bem-vindos, né? Sempre tem homens aqui acompanhando a gente também. Mas eles entendem que os assuntos são direcionados a mulheres, especificamente falando. O assunto de hoje quem vai falar é a Renata Belcais, vários de vocês já devem conhecer, ela é minha esposa, ela faz parte da Liga, e ela vai falar sobre um assunto hoje extremamente interessante, o nome é Crie seus filhos para serem gigantes emocionais. Então daqui a pouquinho eu a chamo, e o que significa um gigante emocional? Ontem teve gente que já perguntou. Veja pessoal, vocês já observaram a quantidade de gente bola murcha que a gente tem no mundo hoje? Vocês já observaram a quantidade de gente deprimida, ansiosa, obesa, pessoas com vários problemas de saúde, inclusive jovens e crianças. Por quê? Porque emocionalmente eles são anões emocionais. E quando você é um anão, um pigmeu emocional, você não vai ser grande em lugar nenhum na vida. Todas as doenças, presta atenção, todas as doenças, elas não podem se manifestar no corpo físico sem antes se manifestarem na mente e no espírito. Nós, seres humanos, eu e você, nós somos 3 partes: corpo, mente e espírito. Muita gente não entende isso. Corpo, mente e espírito, tem que estar tudo alinhado. Quando o seu corpo não está bem, é a sua mente e o seu espírito falando com você que algo não está bem. Então, o corpo, a mente tenta falar, o espírito tenta falar. E como que eles falam com você? Através do seu corpo. O seu corpo manifesta doenças que vêm do emocional. E é lá que você tem que mexer nisso. Por isso que o assunto de hoje é direcionado a isso. Agora, desejo sempre lembrar aqui o seguinte. Aqui nós estamos expondo a nossa opinião, esperando que ela sirva para alguém. Então não perca o seu tempo debatendo, querendo debater, dizendo, eu não concordo. Não concorda, é só não assistir, não tem problema nenhum, gente, é livre. As redes sociais são livres. Se você entra e alguém fala alguma coisa que você não gosta, sai, pela mesma porta que entrou, sai, não tem problema nenhum. Então não perca tempo, a gente não debate aqui com ninguém, a gente não fica lendo comentário e debatendo. E por favor, entenda o seguinte, qualquer dúvida que vocês tiverem, não adianta escrever no chat, escreva depois nos comentários quando a live ficar gravada, ok? Elas sempre ficam gravadas. Fica lá no feed e depois você põe lá. O chat sobe muito rápido, às vezes eu até consigo ler, que enquanto a mulher está falando eu consigo ler. Mas é raro, né? Porque sobe muito rápido e o espaço é muito pequeno. Então, espero que vocês entendam aí, que esteja tudo bem com vocês. Vamos lá. Deixa eu ver se a Renata já está online aqui. E eu achando. Dá um oizinho aí. Bom dia, Viviane. Bom dia, bom dia. Reforço escolar do Dax. Renata Belcais. Vamos lá. Ver solicitação. Entra.
Bom dia, minha querida Priscila, também lá da Itália, falando com a gente aí, sempre presente também, prestigiando a gente. Ok? Bom dia, Renata Belcais. Bom dia! Aí, pessoal, então, para quem não Bom conhece, dia, essa é a Renata pessoal. Belcais, a minha esposa, e hoje o palco é dela. Então, ela vai falar sobre o assunto que vocês viram aí na própria divulgação, que é crie seus filhos para serem gigantes emocionais. Meu amor, o palco é seu. Fale aí à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia e muito obrigada, né, por estarem aqui prestigiando. Isso é muito legal. Como o Ivan já disse, a nossa intenção aqui não é debater o assunto, mas apenas mostrar a nossa opinião. Eu não sou psicóloga, não sou terapeuta, sou apenas mãe de 2 crianças e trabalho com crianças. Então, vamos falar aí dessas questões emocionais, né? Como que a gente pode ajudar os nossos filhos, eu falo hoje mais como mãe, como nós podemos ajudar os nossos filhos a se tornarem aí gigantes emocionais, que sabem, que entendem as emoções que sentem e que não culpam ninguém pelas emoções que sentem. Nós queremos dar dicas para que vocês criem filhos independente emocionalmente. Então, vamos falar um pouquinho da dependência emocional, que é quando... Primeiro se apresente, né? Fala o que você faz, onde você trabalha e tal. Porque você falou, eu trabalho com crianças, Eu tem gente que não te conhece. Né? Ah, tá. Bom, eu sou professora, tá? Eu sou professora, trabalho esse ano com uma turma de 5º ano, então trabalho com ensino fundamental 1. Já atuei também com ensino fundamental 2 e médio. Então eu lido com crianças na faixa de 10 anos de idade, atualmente. E já trabalhei também com outras idades, né? Abaixo e acima dessa idade. E então eu tenho um pouquinho de experiência nisso daí para poder falar sobre as crianças. E aliás, enquanto o Ivan falava, me lembrei de uma coisa que é interessante, que nós temos, não só na escola onde eu trabalho, mas na maioria das escolas, o número de crianças que precisam de uma terapia é muito grande. Muitos alunos, muitos pais e mães têm procurado a ajuda de psicólogos, de terapeutas, porque as crianças precisam saber lidar com as emoções e nem sempre isso acontece, né? Às vezes elas não são preparadas para isso, e é por isso que a gente está aqui para tentar dar algumas dicas do que a gente faz no nosso dia a dia e que a gente acredita que ajuda. É isso. Eu sou mãe da Laura, de 13 anos, e da Marcela, de 8 anos. Então, ok, meu bem. Então, pode voltar para o seu pedido só para você se apresentar, porque algumas pessoas não te conhecem, né? Então, a pessoa fala, trabalha com criança como? Aí fica mais fácil para a pessoa entender. Como vai ficar gravado, mesmo quem vê depois, passa a te conhecer melhor, né? Ok. Então, vamos lá. Estava falando que nós vamos dar algumas dicas, né, para que as crianças se tornem gigantes emocionais e que não sejam, né, pessoas emocionalmente dependentes aí, ou dos pais, ou de amiguinhos. Então, a dependência emocional, em primeiro lugar, ela é aquilo que acontece quando a pessoa não se responsabiliza pelas próprias emoções. Ela tá triste por causa do pai e da mãe, ou por causa do amiguinho, ou por causa de alguém, e não é por ela mesma. Isso não é legal. Isso acontece muito até com os adultos. Então, talvez as dicas aqui ajudem também os adultos. Os adultos também precisam estar bem para que possam ajudar os filhos, as crianças, de um modo geral, né? E na maioria das vezes, a pessoa que tem essa dependência emocional, ela não percebe. E a criança menos ainda, né? Que precisa dessa ajuda, precisa desse auxílio. E tem algumas atitudes dos pais que acabam colaborando para a criança ficar nessa dependência emocional e que não saiba controlar as suas próprias emoções. Então, 5 dicas rapidinhas e fáceis para que você ajude o seu filho, sua filha, a se tornar um gigante emocionalmente. Então, a primeira coisa é deixar que o seu filho se arrisque, que ele tente. Aquela criação super protetora, na qual os pais estão sempre protegendo os filhos, isso acontece desde de bebezinho. A criança parece que é criada dentro de uma bolha, não pode se machucar, não pode cair, não pode se sujar.
não dá autonomia para a criança. Isso favorece a dependência emocional. A criança precisa de liberdade, ela precisa experimentar, precisa tentar, precisa sofrer. Só que a gente não está falando que ela deve, tá? Ela precisa saber que aquilo existe, experimentar, e os pais não entenderem que aquilo não pode acontecer. Não pode querer proteger o filho, a criança, né, o tempo todo. Uma segunda dica. Estou indo muito rápido? Não, pode ir assim. Eu só quero, de vez em quando, acrescentar algo que ajude também para que as pessoas possam. Como a live é rápida, é importante as pessoas saberem que a gente também tem pensadores nos quais a gente se inspirou também, grandes homens e mulheres. Então, por exemplo, Helen Keller, ela nasceu no final dos anos 1800, 1870 e tal, e ela nasceu cega e surda. Qualquer um pode pesquisar sobre ela. Então, veja bem, entre outras coisas, ela escreveu o quê? Sobre isso que você está falando. Ela falou, qualquer um pode levar uma criança para a escola, mas somente um verdadeiro professor pode levá-la a aprender. Aí ela explicou por quê. Ela falou, as crianças têm que sentir o entusiasmo da vitória e elas têm que sentir o amargo do fracasso e da derrota. Aí ela frisa, elas têm que sentir. Então, quando a Renata estava falando agora há pouco, que a superproteção mata a criançada, derruba, destrói a criançada, é exatamente isso. Eles precisam ouvir o não, eles precisam de vez em quando sentir uma frustração, saber que as coisas não são daquele jeito. É aí que começa o equilíbrio emocional, é nessa primeira dica. Porque se você faz tudo que a criança quer e super protege, ela vai achar que o mundo vai protegê-la. E o mundo não vai protegê-la e não vai dizer sim para tudo que ela quer. O contrário disso que a Renata está falando é aquilo que a gente vê hoje dentro das empresas e qualquer lugar. Bebezões, chorões, 20 anos de idade e ainda falando enrolado e com aquele bebezão preso dentro do corpo. Então começa aí, todo o processo começa aí. Pode continuar, meu amor. Crianças assim, elas não sabem, quando chegam na escola, elas não sabem ouvir um não lá, não estão acostumadas. E sofrem com isso, e fazem os coleguinhas sofrerem também. Ela não sabe lidar, não sabe trabalhar em grupo, não sabe dividir as coisas, isso é muito ruim mesmo. Uma segunda dica é dar pequenas tarefas para a criança e exigir que ela cumpra. A criança precisa aprender desde cedo que existe uma coisa chamada responsabilidade. Como que eu vou aprender a me responsabilizar pelas minhas emoções se eu nem sei o que é responsabilidade? Então, isso pode começar com pequenas tarefas. E essas tarefas vão variar, claro, de acordo com a idade da criança. Se ela pegou a caixa dela de brinquedos e espalhou para brincar, ela precisa aprender a guardar. É ela que vai ter que guardar. Se ela já tem 6, 7 anos, ela pode aprender a arrumar a própria cama. Se ela tem já 13 anos, como a idade da Laura, ela pode ajudar a lavar uma louça. E aquilo tem que ser a função da criança. Ela tem que saber que ela precisa fazer aquilo ali todos os dias. Se tornar responsável por alguma tarefa. Cuidar do animal de estimação que tem. E nem sempre a tarefa executada por uma criança vai sair perfeita ou da forma que você esperava. Então, o adulto também tem que saber entender isso daí. Eu me lembro das primeiras vezes que a gente disse para Marcela que ela ia passar a arrumar a cama dela. Então, quando eu chegava lá no quarto para ver, ai meu Deus, tudo torto, lençol para lá, mas ela arrumou, mas ela cumpriu com a tarefa dela e é isso que é importante. Eu posso depois dar uma ajeitadinha? Posso mostrar para ela como pode melhorar? Posso, mas não criticar, aceitar, parabenizar, reforçar aquilo que a criança fez, tá? Então, essa é a segunda dica, né? Ensinar desde cedo a questão da responsabilidade. A criança pode sim se responsabilizar por algumas tarefas em casa, por algumas coisas que ela já faça em casa. Você se lembra quando você começou a usar, a gente morava lá na outra casa ainda, antes de voltar para Indaiatuba, aquele quadrinho com as carinhas, elas tinham as pequenas tarefas, inclusive não só tarefas, né? Elas tinham as tarefas e tinha coisas de comportamento delas também. Então tinha, eu não me lembro, mas era carinha feliz, carinha triste e tal. E elas já iam aprendendo a meritocracia, porque elas faziam aquilo, né? Cumpriam aquilo, porque com reforço visual também, é muito importante, né? Então, pôr uma listinha das tarefas, fazer um acordo com elas, né? Olha, a partir de hoje,
Então, sua responsabilidade é essa daqui. Você pode deixar escrito, o visual reforça. Mas eu lembrei agora daquele painelzinho que você fez para elas, e que elas ganhavam carinhas felizes e tal. Então, elas se esforçavam por aquilo também. Eu acho um negócio simples e extremamente importante, né? É verdade, é verdade. A gente tinha coloquei na porta da geladeira um cartazinho para cada uma, com a lista de tarefas e na frente de cada uma coluna assim, né, os dias da semana. Então, se ela cumpriu na segunda-feira, aí podia pintar a carinha feliz. Se ela não cumpriu, pintava aquela carinha com a boquinha para baixo, assim. Na terça-feira, a mesma coisa, até encerrar um período. E quando encerrasse um período, se estava ali o quadro pelo menos mais de 80% cumprido, então eu levava elas para tomar um sorvete, levava para ir ao parquinho, alguma coisa divertida que elas gostam, né? Porque é a questão da meritocracia também, como o Ivan disse, né? A gente precisa reconhecer isso daí e reforçar, acaba sendo um reforço positivo. Elas não devem entender que vai fazer aquilo, que elas vão fazer aquilo para ganhar alguma coisa. Não. Mas ganhar também alguma coisa é bom também, né? E por quê? Porque elas vão viver no mesmo mundo que nós. E qual é o mundo que nós vivemos? Você faz 500 coisas certas, ninguém está nem aí para você. Você esquece de fazer uma, todo mundo cai de pau em cima. Então, esse é o mundo que a gente vive, né? É um mundo ridículo, de pessoas ridículas e tal. E esse é o mundo para onde elas vão. Então, elas precisam aprender. É claro que não vai fazer só para ganhar carinha, mas a carinha é um reforço positivo, um reconhecimento do que ela fez. Portanto, a tendência é que elas aprendam a reconhecer o que os outros fazem também. Tanto os amiguinhos, quanto o pai, a mãe, quanto as outras pessoas que elas encontrarão. O reforço positivo. E não a bolachinha do macaco que andava de bicicleta no circo, que só andava de bicicleta se ganhasse a bolachinha. Isso antiga, quando era criança, era desse jeito no circo, né? Então, esse tipo de quadrinho, esse tipo de reforço é importante. Reforçar neles o que eles têm de bom sempre que eles fizerem algo bom. Reforçar. Não precisa elogiar. Reforçar, reconhecer. Poxa, que legal que você fez. Olha, que bom. Tá vendo? Você é uma criança inteligente. Olha, obrigado por ajudar. Isso, às vezes um agradecimento basta, né? Exato. Bom, vamos para a terceira dica. A terceira dica tem a ver com a primeira também, né? A primeira, quando eu disse deixar que a criança se arrisque. Na terceira dica, tem deixar que ela se frustre, que ela passe por frustrações, né? Então, tá, eu vou deixar o meu filho arriscar, eu vou deixar ele engatinhar por aqui ou tentar se levantar por aqui, mas se ele ameaçar cair, eu vou correr e vou pegar. Não, deixa ele cair um pouquinho. Claro que longe de qualquer perigo, longe de qualquer situação que a criança vá se machucar. Aí é outra situação. Mas deixar que ela passe por frustrações de, por exemplo, você está jogando um jogo com a criança e você deixa ela ganhar de propósito, porque ela é uma criança, coitadinha, ela não vai entender que eu ganhei. Não, pode deixar que ela perca uma vez no jogo, várias vezes no jogo. Pode deixar que ela chegue por último em algumas situações, porque a criança precisa aprender que nem sempre as coisas vão sair conforme o planejado. Muitas vezes vão dar errado. E ela precisa saber lidar com essa situação. Uma coisa que eu costumo fazer às vezes, quando a Marcela não quer subir para se trocar ou para fazer alguma coisa, eu falo, eu vou com você. Vamos ver quem chega primeiro? E sai correndo na frente dela. Ela quer correr, a Marcela é muito competitiva, ela quer correr e passar na minha frente de todo jeito. Às vezes ela consegue vencer, e às vezes não. E às vezes ela fica brava, e às vezes ela fica brava porque perdeu na rodada do jogo. E a gente precisa explicar que, olha, é normal, tá vendo? Você perdeu, vamos jogar mais uma partida? E na outra partida, muitas vezes ela ganha, olha, tá vendo? Não porque eu deixei que ela ganhasse, porque ela ganhou mesmo. Tá vendo? Não precisava ficar tão triste, as coisas acontecem dessa forma. Umas vezes dá certo, outras vezes não dá. E quando não dá certo, vamos mudar a estratégia para que dê certo e que saia conforme você queira? Então, é desde cedo que a gente ensina para a criança que ela precisa aprender a lidar com as frustrações. E se eu tô triste, não é por causa do outro. Eu tenho o direito de me sentir triste? Eu tenho. Não tenho o direito de culpar ninguém. Tá? A gente precisa experimentar aquilo ali.
Então, essa é uma dica. Se você tem crianças pequenas, faça isso. Crie competições pequenas, coisas simples. Faça aquele momento de jogos de tabuleiro. Enfim, para que a criança tenha essa oportunidade de se frustrar com alguma coisa também. Ah, eu preciso que ela se frustre sempre. Não, não é instigar também só isso. Mas se isso acontecer, a criança precisa passar por esse momento, sim, sem que o papai e a mamãe, vamos lá, não, não, ai, não conseguiu, deixa que a mamãe faz. Ah, não deu, não, a mamãe resolve. Ah, não tá difícil recortar, não tá dando certo, dá aqui que a mamãe faz para você. Não, deixa que eu passo a cola, deixa. Não, a criança precisa fazer, a criança precisa experimentar. Tá? Então, essa foi a terceira dica. Várias vezes aqui, eu e Renata, a gente se divide, por exemplo, o Renato trabalha de manhã, a Marcela estuda à tarde. Então, às vezes, o Renato fala, ó, hoje ela tem tarefa, se acompanha aí para mim? Beleza, aí eu ajudo. Então, a Marcela, ela tinha, cada criança é de um jeito. A Marcela tem um jeito de ser mais parecido com o meu. Então, ela sobe a serra assim no instantinho. Ela é mais um temperamento mais forte. Então era comum antes ela falar, por exemplo, já chorando, né? Falar, eu não consigo fazer isso daqui, muito difícil, não estou entendendo nada. Principalmente quando ela começou, como a escola é bilíngue, ela começou a ter as matérias em inglês e ela realmente não entendia muito, normal. Então ela se frustrava, chorava e falava, eu não consigo fazer, eu não entendo nada disso daqui. Então eu e o Renato nós combinamos assim. Se um de nós estivesse meio nervoso no dia, porque tem dia que a gente tá mais agitado, mais nervoso, sei lá, irritado, às vezes sem motivo, às vezes por cansaço, ter dormido pouco, alguma coisa. Então nós dois combinamos assim: se um estivesse meio nervoso, o outro assumia a frente daquele, aquele que estivesse mais calmo. Então várias vezes eu me sentei do lado dela e primeiro falei: olha, não precisa chorar por causa disso. Vamos lá, respira, fica calma. Você consegue sim. Não, mas eu não entendo nada, não entendo. Entende, filho. Mas primeira coisa, parar de chorar. Papai não entende. Se você estiver falando chorando, eu não vou conseguir entender. Então parava. Olha, vamos lá, vamos tentar entender o que é isso daqui. E aí, depois de alguns minutos, ela conseguia fazer. Porque, às vezes, a frustração, se dependendo do temperamento da criança, no caso dela, ela manifestava chorando. Tem criança que já manifesta de outro jeito, sai de perto, não quer mais fazer. Então não adianta também explodir com a criança, não resolve nada, você não apaga fogo com fogo. Agora, eu percebo o quanto que ela evoluiu. Nas últimas vezes que a Renata falou, você assume aí para mim hoje, ela tem tal tarefa para entregar hoje, talvez se está tudo certinho. Leitura de 10 páginas de um livro, por exemplo. Aí eu percebo a evolução, que quando eu vou falar com ela fala, pai, já está pronto, eu já li tudo. Fala, tá, então vamos lá. Deixa eu ler junto com você aqui para eu entender o que é, e aí eu faço a tomada de perguntas. E aí toda pergunta que eu faço, ela sabe. Então ela realmente estudou. Ela aprendeu a vencer aquela frustração, aquela dificuldade e tal. E antes, nos jogos, como a Renata falou, ela chorava quando perdia. E a gente foi falando com ela desse jeito aí, foi falando, falando. Hoje, a semana passada, nós jogamos aqui 4 jogos de tabuleiro, uma partida de cada, e ela perdeu 3. E ela riu junto comigo e tirou sarro. Então, você vê que ela evoluiu também. Quando a gente faz as coisas do jeito certo, a criança evolui. Agora você vai deixar ganhar, ou então, a hora que está nervosa com a tarefa, dizer, não, daqui que eu faço para você, é o que a Renata falou. Mas pai e mãe, quando tem pai e mãe juntos, é muito bom que eles se revezem nisso também. Não adianta gritar, não adianta bronquear com a criança, se ela já está se sentindo frustrada. Você vai gritar ainda na cabeça da criança. Então aí é hora de, se tiver nervoso, é melhor deixar para falar outra hora. Sair normal. Que gritos vão levar a que lugar? Não adianta nada. Eu e Renata, a gente sempre faz essa autocrítica. Às vezes a gente conversa junto, ó, será que nós estamos errando em alguma coisa? O que a gente pode melhorar? Ah, eu percebo que pode melhorar isso, aquilo. Essa é uma dica preciosa também, né? Agora, se você, não, mas eu não tenho, meu marido não está comigo, eu crio sozinha e tal. Beleza, então se você cria sozinha, se naquele momento você está nervosa, respira, fala, ó, daqui a pouquinho a gente volta a falar disso aqui. Respira, faz outra coisa, desce com a criança, come alguma coisa e tal, e depois volta para aquilo lá. O que não adianta é como é que você vai ensinar equilíbrio emocional para uma criança se você é desequilibrado ou desequilibrada. Aí o que você vai ensinar é desequilíbrio, não adianta nada, né? Pode continuar aqui. Olha, a gente falou que não ia ficar respondendo perguntas aqui, mas eu acabei de ver uma que tem a ver com o que a gente está falando. E quando a criança
E quando a criança age sem querer papo e sai de perto, diz que não vai mais falar com a gente, com os pais. Acho que é isso, a pergunta já foi lá mais para cima. Tá, a criança passou por uma frustração, perdeu no jogo, saiu para lá, porque como o Ivan acabou de dizer, cada uma reage de um jeito. Umas choram, outras saem para lá, outras querem sair batendo tudo, jogando tudo no chão. Então, aí é a hora dos pais serem firmes, mas não sem gritos, tá? Tem que ter firmeza, mas sem grito. Olha, tudo bem, você não quer jogar agora, mas não quer continuar, tudo bem, mas ficar sem falar, isso você não vai poder falar. Eu sou sua mãe, como que você vai ficar sem falar comigo? Se eu precisar perguntar alguma coisa, você vai responder. Então, tudo bem. Ou saiu chutando, jogando tudo pelos ares. Você não tem o direito de fazer isso. Na próxima vez, você pode ver, você pode ganhar, mas sair chutando tudo, derrubando, isso não é permitido, isso não é uma condição, não é uma opção. Então, você vai pegar tudo agora que você jogou, você fica aí até passar a sua raiva. Quando passar a sua raiva, a gente volta a jogar. Então, e numa paz, numa calma, porque se a pessoa também ficar com raiva e já falar com raiva, não vai resolver nada, vai só piorar. Fogo não apaga fogo, como o Ivan disse. Mas a criança precisa saber que ela tem limites. E vai ser mais uma frustração para ela, mas é um limite, e tudo bem, e precisa ser assim. Porque o mundo não vai jogar diferente com a pessoa. E vale dizer também, amor, vale dizer quando a Laura está com 13 anos. Então, infelizmente, hoje as meninas menstruam muito antes do que deveriam, né? A degeneração celular faz isso, né? Então tá tudo fora dos pinos no planeta Terra. Então a menina menstrua muitos anos antes de ficar pronta para aquilo, ok? Então a Laura, quando começou a chegar na pré-adolescência, então ela começou a querer falar com a gente, comigo e com a Renata, como se estivesse falando com um cachorro. E como se estivesse falando com uma amiguinha de escola, tal. Elevar o tom de voz, aquele tom ácido, dar aquelas respostas. Toda vez que ela faz isso, ela toma uma enquadrada, e uma enquadrada legal mesmo. Entendeu? É aquela enquadrada mesmo, com firmeza. No meu caso, a Renata faz de um jeito, eu faço de outro. Eu falo, o que é isso, Laura? Que tom de voz é esse aí? Você acha que está falando com quem? Você baixa essa bola agora aí, porque a cobra vai fumar no instantinho. E ela baixa a bola na hora. Chora, fica de cara feia, de biquinho, ótimo. E se sair pisando duro de perto de mim, eu falo, pode voltar aqui. O que é negócio de pisar duro aqui? Aqui ninguém pisa duro, não. Aqui pode sair direitinho. E não quero, se bater porta, alguma coisa, eu subo lá. E aí, nunca... Ó, já faz 3 anos que eu não preciso aplicar esse remédio. Mas há 3 anos eu apliquei um santo remédio nas duas. Chama-se Havaianites. No meu caso é a Havaiana número 43. Uma na bunda de cada uma. Faz 3 anos que eu não preciso mais fazer isso. Hoje eu só falo, ó, o que é isso aí? Uma vai bater na outra? Bata para ver. Porque eu aceito tudo, menos uma bater na outra. De forma nenhuma isso aí. Então a gente tem regras aqui. E uma das regras é, ela não vai falar com a mãe dela como se estivesse falando com um cachorro. E não vai falar comigo como se eu fosse qualquer um. Porque eu sou pai dela. E ela tem que respeitar isso daí. Porque se ela aprender a respeitar aqui, ela vai respeitar em qualquer outro lugar. E não pensa vocês que eu falo macio, não. Eu falo desse jeito. Eu falo, que é isso, Laura? Tá pensando que tá falando com quem? Baixa essa bola agora aí. Pode desmanchar essa cara aí. Pode até ficar bravo à vontade, mas com educação e respeito. Aí tem gente que acha que é grosseria, porque hoje em dia esse mimimi todo... Ai, não pode falar não para criança. Ai, não pode. Não pode? Cuida você dos seus filhos, então. E deixa que dos nossos a gente cuida. Se eu quiser opinião em como cuidar dos meus filhos, é que eu peço. Se eu não pedir, eu não quero. Então, cada macaco no seu galho, cada um cuidando da sua vida. Por isso que eu falei aqui para vocês. Nós estamos dando dicas. Nós não temos nada a ver com o que acontece na sua casa. Você cria do jeito que você quiser. Aqui, a gente não aceita pitaco. A não ser que a pessoa queira pagar nossas contas e resolver nossos problemas. Aí, talvez, a gente aceite o pitaco. Então, defina como você vai criar seus filhos. E se alguém se meter, mande calar a boca. Diga, olha, por favor, você pode calar sua boca? O filho é meu, eu crio do jeito que eu quiser. É desse jeito aí. Vocês acham que é grosseria? Tudo bem, fique tranquilo. Eu não acho que é grosseria nenhuma. Eu não me meto na vida de ninguém e não aceito ninguém se meter aqui dentro. Pode continuar, amor. Nós temos casais de amigos que às vezes vêm aqui e às vezes a gente observa essas diferenças no modo de criar. Então, quer um exemplo disso aí que o Ivan está falando? Então, a mãe vem com a criança, filha,
não pode, filha, falar, porque não pode gritar, não pode falar alto, não pode bater, não pode nada, né? Filha, mamãe já falou, não pode falar assim com a mamãe. Filha, não. Aí a criança pega o prato de comida e joga na cara da mãe. Filha, mamãe já falou. Olha, nossa, filha, que feio. Gente, que criatura é essa que essa mulher tá criando? E não adianta, não resolve, faltou firmeza. Ok, teve delicadeza no tom de voz? Teve, que às vezes, em certas situações dá para ser só assim, em certas situações dá, mas em situações que não dá. Não dá. Até quando a gente só ouvindo e aquilo já dava uma agonia, só que a gente não pode falar nada, porque não era a nossa filha. Então, filha, não pode, aí a criança vai, pega e joga na cara da mãe, e a mãe não faz nada. Filha, porque não pode gritar, porque hoje em dia se ensina que não pode falar alto, que não pode isso, que não pode aquilo. Então, ela vai ter as consequências da criação que ela está dando para a filha e a gente vai ter as nossas, né? É assim que funciona. Vamos lá para a quarta dica. A quarta dica é oferecer uma atividade extra, uma atividade esportiva, uma atividade lúdica para a criança, se os pais têm condições. Uma pintura, participar de uma aula de futebol, participar de uma aula de balé, participar de algo fora daquele ambiente comum, né? E até aquele momento da criança estar sem os pais, né? E ali ela vai aprender a conviver melhor em grupo, vai ver que em outros ambientes também tem regras para cumprir. Se ela está fazendo uma aula de vôlei, uma aula de futebol, lá tem as regras, ele tem horário para chegar, tem horário, tem coisas que ele vai poder fazer, tem coisas que ele não vai poder fazer, e quem está passando aquela instrução não são os pais, tá? É outra pessoa. Então, se você puder, tudo bem, tem gente que não tem condições, mas caso você tenha, ofereça isso para o seu filho, para sua filha, isso é bom também. Vai ajudar na questão do convívio com outras crianças, o convívio social, né? E a criança vai entender que não é só em casa, é em qualquer situação, porque a criança começa a vivenciar o mundo numa dessas situações também. Essa é uma das possibilidades, né? Na escola também tem isso. Isso é importante. Então, se você tem oportunidades, você pode, ofereça uma atividade extracurricular. Ah, mas eu não posso pagar, tá difícil. Tem cursos gratuitos, às vezes a própria comunidade, aqui em Indaiatuba, a prefeitura, por exemplo, oferece diversas modalidades esportivas, atividades para as crianças, é só a pessoa se inscrever no site da prefeitura, então talvez tenha isso também na sua cidade, né? Não tem que ser algo pago. Isso é uma dica muito legal também e ajuda muito. Falando como professora também, né, a gente percebe a diferença de comportamento nas crianças que têm essa oportunidade de conviver com mais crianças também fora do ambiente da escola, tá? E que sabem que existem regras para cumprir em todo lugar. Então, essa é mais uma dica que eu deixo aqui. Vamos para a quinta dica? Ô, Flor, peraí, deixa eu comentar uma coisa importantíssima. Pessoal, o assunto de hoje, primeira coisa, esqueci de pedir para vocês, o Cristiano vai puxar minha orelha aqui. Nós estamos em 123 pessoas, né? Se você compartilhar, faz meia hora que nós estamos aqui. Se você clicar no aviãozinho aí, na direita inferior da sua tela, quem está no celular aí, você clicou no aviãozinho, você vai compartilhar com pessoas. Se você está gostando do assunto, como eu estou vendo aqui que vocês estão gostando, vocês conhecem gente que também gostaria. Então, compartilha para a gente dobrar a quantidade. Quando vocês compartilham, o Instagram entende, o algoritmo entende que tem relevância. Quando ele entende que tem relevância, ele quer mais gente participando. Então, ele manda para mais pessoas. Então, compartilhe com mais algumas pessoas, ou marque algumas pessoas, para que elas possam saber também. Nós estamos aqui a meia hora, dá para a gente dobrar tranquilamente. Se cada um marcar um, a gente consegue dobrar e dar mais relevância para isso, como eu falei. Agora, uma coisa importantíssima, que eu lembrei também é o seguinte, nós estamos falando aqui de dicas para você criar gigantes emocionais. O que são gigantes emocionais? Adultos que tenham controle sobre as próprias emoções. Ou seja, que sejam mais seguros, que sejam felizes, que sejam mais equilibrados, para nunca precisar tomar um remédio, para nunca precisar buscar nas drogas, no álcool e assim por diante.
Então, nós não podemos deixar de dar a dica mais preciosa de todas. Tudo que nós falamos até agora é bom, mas tem algo que é básico, que é o seguinte, ó. Marque bem que eu vou falar para vocês. Todo tempo que você passar com as suas crianças e jovens, mesmo que seja fazendo algo bobo, vai aumentar a segurança emocional deles. Todo tempo que você passar com eles fazendo algo bobo, qualquer coisa, um jogo de tabuleiro, um jogo de piada, como a gente faz às vezes dentro do carro, nós quatro, a gente olha alguma coisa, elas começam a rir, e a gente lembra alguma bobeira e põe alguma música engraçada. Todo o tempo que você passar com eles em casa. Aqui, eu e Renata, a gente combina o seguinte, ela é professora, como ela falou com vocês. Você sabe como que é a vida de professor? Se alguém já foi casado com um professor ou já foi professor, sabe. Trabalha o tempo todo na escola e depois traz trabalho para casa. Quando a pessoa é dedicada, comprometida com o trabalho dela. Então, várias noites a Renata fica trabalhando. Ela está no quarto trabalhando no computador dela. Então, nessas ocasiões, eu fico com elas aqui embaixo, assistindo um desenho, ou brincando, ou elas estão lendo, e eu fico ali junto com elas e tal. Quando eu estou fora, então eu falo com ela, a Renata fala, ó, hoje eu vou desligar aqui e vou ficar com elas lá. Já é um trato que a gente nunca deixa as duas sozinhas à noite. A gente está sempre por perto delas. Por quê? Porque todo o tempo que você dedicar para eles, nem que seja fazendo algo bobo, fará com que eles se sintam mais seguros. A própria presença do pai e da mãe. Então, principalmente, não podia deixar de falar isso, porque pode passar por nós. A gente está com outras dicas e às vezes esquece de falar o óbvio, achando que os outros vão entender o óbvio também. E veja, no mês de dezembro agora, talvez você que esteja assistindo, talvez você não tenha dinheiro para comprar presente para eles. Então, todo dezembro eu falo isso várias vezes. Ó, não se preocupe com presentes. Se preocupe em ser presente e estar presente. Mesmo que você não tenha dinheiro, diga para eles, olha, hoje, esse ano eu vou dar um presente diferente para você. Passe um dia inteiro com eles, por exemplo, deixa o trabalho, deixa o celular, fica o dia inteiro com eles, saia, ande, vai comprar um algodão doce, fazer qualquer coisa. Porque o importante é a sua presença. Nada substitui a sua presença. Isso é muito importante. Você não precisa ter faculdade, você não precisa ser psicólogo, nada. Passe um tempo com eles, fazendo algo que eles gostam. Algo bobo, dançando, cantando, sei lá. Jogo de forca, qualquer coisa. E às vezes, quando você fala, essa era a minha quinta dica, inclusive, tá? Desculpa, Era então. dedique tempo para o seu filho, né? Estar presente, ser presente, demonstrar sempre afeto, aconchego, ser a fortaleza, né, do seu filho. Tanto ele vai ter que passar por frustrações, você que vai ter que chamar atenção, sim, mas tem o outro lado também que é muito importante, que é isso que o Ivan acabou de falar, e é dedicar tempo. Aí eu me lembrei de ontem, enquanto a gente estava esperando, eu tinha ido com as meninas, eu tinha saído com elas, e o Ivan, como ele tinha uma live, ele só viria depois no nosso encontro, né? E a gente já estava meio cansado, eu estava cansada, e aí a gente sentou num lugar assim para esperar, né? E eu peguei o celular e eu já ia começar a ver, tinha várias mensagens que eu não tinha respondido, não tinha lido ainda, eu pensei, vou aproveitar para ver, e depois me deu aquele estalo, não vou fazer isso. E as meninas aqui, né, a Laura na minha frente, a Marcela do meu lado, e a Marcela tinha levado como que chama aquele canudo, aquele Fidget negócio que ela ganhou? Fidget toy. Um fidget toy, que é um canudo. Imagina um canudinho, né? De tomar as coisas. Imagina um canudinho comprido e largo. E a Marcela tinha levado aquilo. Então, o que a gente fez? Nós começamos a brincar de telefone sem fio com aquele negócio. Então, a Marcela esticou ele o máximo que podia. Ela falava com aquilo alguma coisa no meu ouvido, eu tinha que falar para a Laura, e a Laura tinha que adivinhar o que era. E depois o contrário. E a gente morrendo de rir, enquanto a gente via as outras famílias ali, cada uma no seu celular, cada uma no seu mundinho, e a gente se divertindo com uma coisa assim, tão simples, boba, né? As meninas morrendo de dar risada, e eu também, né? Então, é assim, aproveitar esses momentos também, não precisa ser só aquele momento, não, agora eu vou me dedicar. Às vezes, você está ali aguardando para uma consulta médica com a criança, inventa alguma coisa, sempre tem alguma coisa que dá para fazer, né? Com coisas simples, sem ter que ficar com a cara no celular e a criança largada, né, para lá.
Então, essa é uma dica muito importante. Acho que eu vou dar uma de brinde, aproveitando uma pergunta que já passou aí. Não consegui ver o nome da pessoa. Uma dica, olha, de nada adianta tudo isso que a gente falou se você não cuidar das suas emoções. Então, pai e mãe tem que ser emocionalmente gigante também. Ai, mas minha filha sai, eu acho que foi isso que a pessoa, mais ou menos isso que alguém comentou. Ai, quando a minha filha sai, eu só consigo pensar em coisas ruins. Tá errado. Se você permitiu que ela fosse, por exemplo, numa festa de aniversário e tal, confie, ore a Deus, né? E confie. Coisas podem acontecer até aqui, na nossa frente, na nossa casa, né? Coisas podem acontecer em qualquer lugar. Oriente, né? A criança tem que ser orientada também, né? Tem que estar preparada para isso, e vai depender da idade também, né? Da criança sair sozinha. E confiar, aprender a cuidar das suas emoções, que é uma outra situação. Recentemente, no meu trabalho, é por isso que eu evito grupinhos de conversa, né? Que geralmente não sai coisa legal. Nossa, mas que clima tenso que tá, né? Clima tenso? Não tô percebendo nada disso. Ai, mas não sei, o ano vai acabar, não sei se eu vou ser mandado embora, não sei se eu vou ser... Eu falei, e você tá sofrendo por causa disso? E se tiver que ser? Se uma porta se fecha aqui, é porque outra vai se abrir ali na frente. Eu não estou nem um pouquinho preocupada. Então, para que eu vou sofrer por uma coisa que ainda nem aconteceu? Pode acontecer? Pode acontecer várias coisas. Só que a gente não... a gente precisa saber controlar aquela nossa emoção. A ansiedade surge, expectativas vêm. Sim, mas a gente precisa saber lidar com aquilo ali, não sofrer com aquilo ali. As nossas emoções não podem nos escravizar de forma nenhuma. Então, se você não lida bem com as suas emoções, como que você vai criar um gigante emocional? É impossível. Então, cuide primeiro das suas emoções. Como? Procure dicas na internet, assista aos vídeos do canal do Ivan, converse com alguém, procure ajuda de algum profissional, se for o seu caso, sabe? Um jeito sempre tem, só não tem jeito para a morte, né? Então, busque ajuda se você precisa. Converse com outras mães também, para que você troque ideias e saiba qual que é a melhor forma de agir com a sua criança. Então, não adianta, se ela não tiver uma base sólida, se a criança não tem uma base forte, ela não vai conseguir ser um gigante emocional. Flor, Acho que essa dica sobrepõe a todas as outras. Ó, a Joyce Galdino escreveu o seguinte, ó, eu vou responder aqui. Ela falou o seguinte: Ivan, eu trabalho em São Paulo, me dá uma dica. Eu trabalho em São Paulo, minhas filhas estão com a minha mãe no interior. Elas não têm pai junto. Então ela pôs uma carinha de choro e falou, me dá uma dica. Ô Joyce, posso falar para você o seguinte, ó. Se você hoje, por questões financeiras, não tem como estar com elas, porque o pai não está junto, e você tem que arcar com tudo sozinha, então veja bem, ó. Se você não tem controle de uma situação, se ela não depende inteiramente de você, elas estão lá com a sua mãe. Então, primeira coisa, seja grata pelo fato de elas estarem no interior com a sua mãe. Porque a tendência de estar no interior é que estejam muito melhor do que se estivessem na capital. A gente sabe, a tendência é essa. Claro que tem cidades do interior onde a coisa é pior, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Então, primeira coisa, seja grata à sua mãe por ela poder fazer isso por você, te ajudar. Se você hoje tem que trabalhar em São Paulo e tem que estar longe delas, trabalhe, agradeça por ter o seu trabalho. Hoje a gente tem o benefício, o privilégio de ter um celular e ter o WhatsApp. Então o que você pode fazer? Todos os dias de manhã, né? Se eu imagino lá que a sua mãe deva ter algum celular lá para vocês poderem se comunicar e tal, em caso de uma emergência. Pega todos os dias de manhã, se você estivesse com elas, o que você faria? Todo dia você daria um beijo de bom dia? Nós aqui em casa sempre damos um beijo de bom dia e um abraço. Um beijo de boa noite e um abraço. Então, mande para elas todo dia, separadamente para as duas, um áudio, um pequeno vídeo, dando bom dia, dizendo que você as ama, que você está indo trabalhar. Ok? À noite, se você puder falar com elas um pouco por vídeo, 5 minutos que seja. Tá lá, Ivan, mas não dá para falar por vídeo. Beleza, passa uma mensagem de novo. Então, ó, todo dia um bom dia, toda noite um boa noite, pergunta como é que foi o dia e tal. Porque, veja bem, às vezes a gente passa por situações onde a gente está privado de algumas coisas.
Não se sinta culpada por isso. Não importa o que aconteceu, não importa por que elas não estão com o pai, não importa. O que importa é você deixar claro para elas que você as ama e que mesmo estando longe durante um tempo, você está perto. E vai fazendo isso todo dia, você vai ver como que não se deixa abater pela situação. Às vezes a gente passa fases assim, e se a gente se mantiver firme, com fé, com alegria, acima de tudo com gratidão. Gratidão por elas não estarem no hospital, gratidão por sua mãe poder cuidar delas, gratidão por você ter um emprego, que é importantíssimo ter uma ocupação também para ter os seus ganhos financeiros. Veja, não importa quanto tempo isso vai levar. O que importa é elas saberem que geograficamente você pode estar longe, mas emocionalmente você está sempre perto delas. Ixi, dá para fazer tanta coisa que nossos pais não puderam fazer, porque eles não tinham a tecnologia na época deles. Hoje nós temos, olha quanta coisa a gente pode fazer, entendeu? Então aquieta o seu coração, agradece sempre, todos os dias e faz tudo o que você puder. É só o que se espera. Faça o melhor que você puder. O resto vai acontecendo naturalmente. Não se entrega a culpa, tristeza, nada, porque isso aí, cada pensamento desse te leva para baixo, assim, com tudo, entendeu? Então, não. Ponha pensamento alegre e ponha acima de tudo na sua cabeça o que é que você deseja. Você deseja estar com elas? Você deseja que elas estejam em São Paulo com você ou você deseja estar com elas lá, perto da sua mãe? Seja o que for, imprima uma imagem disso na sua cabeça e agradeça por isso como se já tivesse acontecido, porque é assim que as coisas se materializam na nossa vida. Com gratidão, com alegria, com expectativas boas, com fé, entendeu? É o que eu posso dizer para você por enquanto, com pouco de informação que eu tive aqui, né? Mas se você quiser depois ir um pouco mais fundo nisso, você pode escrever para a minha equipe também no 19 98265 5018 e eles se põem em contato comigo. E aproveitando, antes de voltar para a Renata, eu quero falar o seguinte, esse mês de dezembro aqui, eu fiz um presente como eu nunca fiz antes, nesse mês de dezembro. Eu peguei o curso Mestres do Tempo, que ensina você a fazer em 24 horas o que os outros não fazem em 72 ou 48, certo? Peguei esse curso aí, dividi assim, peguei por 1/5 do valor dele e ainda estou dando de presente o Maestria Emocional, que é um tratado sobre equilíbrio emocional, que é disso que a gente está falando hoje, mais o livro digital A Fina Arte e mais o mini curso O Poder Mais Desejado pelo Ser Humano. Eu peguei tudo isso junto e coloquei um preço especial aí de R$ 149 ou 10 de R$ 17 e pouco. Se você se interessa pelo presente de Natal também, porque são poucos dias agora, vocês pedem no direct depois ou nos comentários e a minha equipe manda no seu direct, tá? Pode falar, amor. Enquanto você deu a dica aí para Joyce, né? Eu lembrei que nós também vivenciamos já isso, né? Teve uma fase que o Ivan viajava bastante a trabalho e eu ficava, às vezes, 15 dias com as meninas. E sempre a gente tinha o hábito, a gente ligava para ele à noite, as meninas falavam com ele pela câmera, quando não dava para a gente se falar, ele sempre mandava um áudio. E elas lidavam com a situação muito bem, e eu também, porque a gente sabia que fisicamente estávamos distante, mas emocionalmente estávamos presentes. Então, foi uma dica que o Ivan deu e que a gente já vivenciou, e eu sei que dá certo. Então, tende que dá certo, sim. Bom, olha, peraí, amor. Uma outra pergunta que eu não quero deixar passar aqui. O Leonardo, ele está perguntando o seguinte, eu estou fazendo isso porque aí você pode acrescentar algo também na questão para ele. Essas questões, já que deu para vir aqui, é importante que nós estamos falando desse assunto, né? Então, o Leonardo está falando o seguinte, o que fazer para tirar a televisão se a mãe é viciada em filmes, jogos de futebol e séries da Netflix e o pai é o oposto? Leonardo, eu vou falar para você como pai, tá? O que você pode fazer? Você tem 50% de responsabilidade, certo? Então, primeira coisa que você deve fazer talvez você já faça isso, é mostrar com exemplo seu que isso aí não faz bem. Mostrar com o seu exemplo. Ok. E o que você pode fazer? Instigar seus filhos a fazer outras coisas com você. Então, por exemplo, não sei a idade, né, dos seus filhos, mas a criança adora sair, adora fazer qualquer coisa que seja estilo aventura, qualquer tipo de brincadeira. Então, não tem problema. Se a sua esposa é viciada nessas coisas aí, ok, tira o foco disso. Pega o seu 50% e faz o melhor que você puder. Entendeu? Nessa vida, querido, a gente planta e a gente colhe. Então, veja, só será cobrado de você
O seu criador só vai cobrar de você os 50% da sua responsabilidade. As sementes que a sua esposa está plantando, então é ela que vai colher também. E creia, ó, a colheita sempre vem, tá? Tem gente que esquece isso aí, que a cobrança vem. A cobrança vem, não se incomode. Enquanto a sua esposa fica enchendo a cabeça de imbecilidades, não tem problema. O que é dela está separado para ela. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Sempre que possível, fale para eles dos prejuízos de perder tempo, de ficar vendo TV e tudo mais. E convide-os, sempre que você puder, para coisas mais interessantes. E faça o seu melhor. É só o que se espera, entende? Não dá para a gente mudar o mundo. Que bom. Aqui em casa, nós falamos a mesma língua. Eu tenho esse privilégio. Então, a gente não tem TV aberta, não tem TV a cabo. Elas têm Netflix e, mesmo assim, é controlado pela faixa etária, com o PIN, tudo. A gente protege elas, elas não ficam no YouTube e tal. Agora, eu sei que tem casais que não têm esse privilégio de falar a mesma língua. Ou o cara é retardado mental, ou a mulher é uma débil mental. E aí, quando é assim, o negócio é não dar foco nisso e não criar briga por causa disso. Faça a sua parte, o melhor que você puder. E acredite que é mais do que suficiente, porque as crianças vão ter esse equilíbrio depois. Elas vão saber que o pai era de um jeito e que a mãe é de outro. Sem menosprezar ninguém, claro. E só acrescentar uma coisa, se no horário que a mãe está hipnotizada na TV, se o pai não pode ter esse momento com a criança, estabeleça também uma regra. Olha, a sua mãe está lá, ela está assistindo, no seu 50% de responsabilidade, coloque a sua ordem. Vocês não vão lá. Ó, tá aqui papel e lápis para desenhar, tinta para pintar, qualquer outra coisa, jogo para jogar. Pode dar uma volta de bicicleta, se o lugar onde você mora é tranquilo e isso é possível, mas lá não entra. Não quero que vocês fiquem diante da TV, é o momento da sua mãe, deixa ela lá, mas vocês não estarão lá. Porque pode ser até que ele não possa, né, nesse momento, e as crianças tenham acesso a esse ambiente da casa e fiquem ali diante da televisão também, mas não permita. Muitas vezes o adulto está assistindo até coisa que é inadequada para a idade da criança, né? Tem mais perguntas aí, será? Tem mais uma só que eu quero que você responda, por favor. A Josibel Silva, ela falou o seguinte: meu filho foi muito doentinho. Hoje, não, ele não fica doente, mas acabou ficando muito mimado. Como faço para tirar os hábitos que tínhamos quando ele ficava doente? Essa bola eu rolo para você, amor. Simples. Troque os hábitos antigos por novos hábitos. Isso não vai acontecer de uma noite para o dia, de um momento para o outro, porque perder um hábito que a gente criou dá trabalho, mas é possível. Então, você subiu uma escada, você vai ter que desça um degrau de cada vez, trocando um hábito por outro. E quando você percebeu que você repetiu um hábito errado, na mesma hora, corrija-se. Faça algo que cubra aquele mimo que foi excessivo. Então, é trocar um hábito por outro. Isso é possível. E ele vai chantagear, Flor? Ele vai chantagear quando ela fizer isso? O que ela deve fazer? E você vai simplesmente... Olha, isso já falei que não é possível. Se você quiser ficar aí se jogando no chão, pode ficar. Só toma cuidado, porque se você se jogar aqui, ó, você pode bater a cabeça aqui na quina e pode se machucar. A mamãe não quer que você se machuque. Então, deita para esse lado ali, ó. Se joga nesse lado, aí quando você terminar, a mamãe tá aqui, você pode vir, a gente faz outra coisa, ok? A criança para na hora. Não tem circo sem plateia, tá? Então, você tem que estar preparada para isso, né? Você tem que se preparar para isso, para ter esse pulso, para conseguir ir trocando um hábito por outro. Ô, Flor, e onde que a criança... Parece simples, né? Dá trabalho, mas a pessoa consegue. E para a gente ir finalizando, que nós estamos indo já para o final aí, onde que a criança tem que ser educada? Na casa ou na escola? Porque hoje em dia fala-se que tem que levar na escola para ser educada na escola, né? Onde que a criança tem que ser educada? É em casa, gente, é em casa. Isso aí era para ser uma coisa tão óbvia, né? Eu acho que a escola é o lugar de educação, escola é lugar de escolarização. Seu filho vai para a escola para aprender a somar, subtrair, multiplicar, dividir, conjugar verbo, aprender sobre geografia, sobre história, sobre diversas coisas.
Mas a educação vem de berço, né? Educação é em casa. Respeito, aprender a respeitar é em casa. Aprender a lidar com as emoções é em casa. Mas a escola é um reforço? Sim, a escola é um reforço. É um reforço na educação da criança, é um reforço no preparo emocional da criança. Aliás, falando em escola, uma coisa legal também que eu vejo é uma preocupação de uns anos para cá, é uma preocupação das escolas ajudarem nessas questões emocionais, né? Tem muita escola que já trabalha com inteligência emocional, isso é bem bacana, mas a aprendizagem é em casa, a base é em casa. É muito complicado e a gente vê muitos casos de crianças que vão para a escola sem um pingo de educação. Não sabe aguardar, não sabe ouvir um não, não sabe, sabe? É difícil até trabalhar com criança assim. E os pais acham que é na escola que a criança tem que aprender tudo isso, e não é. Isso atrasa, inclusive, a aprendizagem da criança. Ai, meu filho não aprende matemática, meu filho não aprendeu ainda a ler, já está no segundo ano e não lê tão bem. Mas, primeiro, seu filho aprendeu outras coisas que ele deveria aprender em casa? Se ele está precisando desse tempo para aprender na escola, outras coisas ele pode demorar mais ainda para aprender. Tá? Então, a educação é em casa. Olha, pelo que eu vi... Os filhos são reflexos dos pais, é isso mesmo. Muitas vezes, a gente só conhece o pai da criança no final do ano, mas a gente já sabe como os pais são. Sim. Porque a gente lidou com a criança o ano inteiro, os pais só aparecem na reunião de pais no final do ano para saber se o filho passou de ano ou não. Não precisa nem do pai falar nada, a gente já sabe o jeito que ele é, o pai e a mãe, né? Porque pela criança a gente já tem uma base. Tem uma frase que diz que a maçã nunca cai muito longe da macieira. A Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Pelo fruto se conhece a árvore. Entendeu? Tem exceções. Depois de adulto, tem. Certo? Depois que uma pessoa já virou adulta, é claro, o filho pode ser bem educado e depois ele se perder nos caminhos da vida. Normal. Beleza. Tem exceções? Tem. Mas não é de exceções que nós estamos falando. Nós estamos falando que pelos frutos a gente conhece a árvore. Agora, isso é o que a Bíblia diz. O que eu digo é: imbecis criam imbecizinhos, certo? Retardados mentais voluntários criam retardadinhos. Monstros criam monstrinhos. Sabe essas mulheres que vão buscar filho na escola? Esses pais que vão buscar filho na escola? E eles param o carro em fila dupla e ninguém mais pode passar e tal, porque eles são donos de tudo. Esses monstros estão criando os monstrinhos insuportáveis que a gente vê por aí. Insuportáveis. Essa palavra significa aquilo que não dá para a gente suportar. Entendeu? Jogam latinhas para fora, jogam papéis para fora, param um carrinho de supermercado na vaga dos outros, param um carrinho de supermercado atrás. A criança está aprendendo tudo. Aí, então, quando você vê uma criança insuportável, você já sabe tudo sobre o pai e a mãe dela, que são igualmente imbecis. Porque imbecis criam imbecizinhos, certo? Isso sempre é regra. Olha, e você já sabe quem é. Dá até para ver visualmente, assim. Dá para saber visualmente. Quem são os pais, será? Ah, mas tá na cara. Às vezes até a fisionomia, o jeito irritante, insuportável é igual. E aí você vê, cria igual bebezinho, depois vira bebezão. E a gente é obrigado a aturar no dia a dia, né? Por isso que eu admiro tanto a profissão de professor. O professor de verdade, tá? Não estou falando dos formadores de ideologia, não. Porque tem uns lixos de professor hoje em dia que vale a pena nem falar. Eu estou falando de professor de verdade. Eu digo para você que eu admiro. Porque passa cortado hoje em dia com essa raça que a gente vê por aí. Mas vamos lá, amor. Pode fazer o seu encerramento. Pelo que eu estou vendo aqui, Flor, eu estou vendo o seguinte, ó. Eu vou fazer uma live extra, tá? Fora do dia, nós vamos combinar e tal. E vou deixar que eles mandem perguntas, que tem um monte de pergunta aqui e não dá para a gente responder, pessoal. Tudo de uma vez. Então, depois, daqui a pouco, na gente encerrar, põe as perguntas de vocês nos comentários. E aí eu faço uma live extra com a Renata só para responder perguntas, tá? Então, o encerramento é seu. Bom, quero agradecer, né, todas as pessoas que participaram aqui com a gente. Acho que a live fica gravada, né, amor? Sim, fica. E aí vocês podem compartilhar com quem não pôde assistir nesse horário.
Agradeço se você puder, então, mandar sim a sua pergunta depois, para que a gente faça essa live só respondendo as perguntas. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma, tá? Como nós dissemos no começo, nossa intenção era mostrar aquilo que a gente faz, o que a gente vivencia, tá? E não debater se isso é certo ou se isso é errado. Espero que o que a gente compartilhou aqui possa te ajudar de alguma forma, e estamos aí abertos, então, para as perguntas, para um novo bate-papo, caso vocês queiram, tá bom? Muito obrigada, ótimo dia para todos vocês. Queridos, aí, ó, um último aviso, então, porque eu não sei quanto que você entrou na live ou não. Veja bem, todo final de ano eu preparo um presente especial para os meus seguidores, porque tem gente que quer comprar curso durante o ano e às vezes não dispõe de dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu peguei um curso, que é um dos meus melhores, chama-se Mestres do Tempo. Ele ensina, entre outras coisas, como que você move a régua do tempo, para você poder fazer muito mais coisas dentro de um período menor, sempre tendo qualidade de vida. Então eu peguei esse curso, que normalmente é vendido a R$690, então eu peguei ele, dei mais de bônus, assim, baixei o preço dele para R$149, ou 10 de R$17,10, e pus 3 presentes. Maestria Emocional, que ensina você a dominar suas emoções, o livro digital A Fina Arte de Lidar com Pessoas, que tem muito disso que a gente estava falando aqui hoje, e um mini curso chamado O Poder Mais Desejado pelo Ser Humano. Tudo isso junto, eu fiz por 1/5 do preço, aproximadamente, do outro. Só está valendo agora dentro do mês de dezembro. Se você tem interesse em ganhar esse presente aí, então você manda pelo direct aqui um pedido ou nos comentários, fala, me manda o link, a minha equipe manda para você, tá bom? Obrigado por ter estado com a gente. Toda quinta nós estamos aqui na Liga das Mulheres Extraordinárias, sempre uma mulher extraordinária falando com vocês, dando dicas que a gente espera que ajude, tá bom? Um beijo para vocês, um ótimo dia. Obrigado a você que assistiu ao vivo, obrigado a você que vai assistir depois gravado. Eu estou esperando os seus comentários. Comente o que você achou, o que você mais gostou, se você teve dúvida e tal. Eu prometo que a gente lê tudo depois. Tchau, tchau.